Bom dia, meu povo lindo! Estamos ao vivo. Vamos ter o nosso tempo de devocional com oração hoje, começando bem o nosso dia, tendo nosso tempo com Deus, ouvindo qual vai ser a palavra que Ele tem para o nosso dia hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está aqui pela primeira vez, você que está aqui já há algum tempo e nos acompanha. E hoje, dia 22, vamos descobrir qual é a palavra que Deus tem para falar para a gente. 22 de dezembro e daqui a pouquinho já é Natal. O título da mensagem de hoje é Onde está a coleira? Bom dia, Milton, seja bem-vindo. Idel, Moni, Mona Lisa, isso? Seja bem-vinda. Onde está a coleira? Que tema interessante. A leitura bíblica está em Miqueias. Eu vou abrindo aqui enquanto o pessoal vai chegando. Miqueias é um profeta do Antigo Testamento. É um livrinho pequeno, um pouco mais difícil de achar. Vai aproveitando aí, mandando. Bom dia, Fran, seja bem-vinda. Vai mandando essa live, gente, para as pessoas que você sabe que estão online, que gostam de ter esse tempo com Deus, que estão precisando de oração, que estão precisando de uma palavra de incentivo, uma palavra de direção de Deus. Miqueias 6 vai ser a nossa leitura de hoje. Eu já deixo aberta aqui. Vou aproveitar e mandar um aviãozinho aqui também. Ajude você compartilhando essa live para as pessoas que você sabe que gostam de ouvir a palavra, que gostam de oração, aquelas pessoas que te acompanham. Manda pelo menos aí para umas 10 pessoas. Eu enviei aqui agora. Diz assim o nosso devocional de hoje. Recentemente, quando saímos para saborear comida chinesa com amigos, observei que um homem passeava com seu cachorro em frente ao restaurante. Normalmente eu não olharia 2 vezes, mas o dono do cachorro havia colocado a coleira e dobrado em forma do número 8 na boca do cachorro. Olha que estranho isso. Meus amigos explicaram que naquela cidade era proibido caminhar com um cachorro sem a coleira. O dono, esperto daquele cachorro, achou uma brecha. A lei não estipulava que você teria que segurar a coleira. Isso quer dizer, ele colocou a coleira no cachorro, enrolou a ponta e deixou na boca do próprio cachorro. Ele estava de coleira, mas ele estava solto. Presta atenção. A parte impressionante não é a brecha na lei, mas o fato de o cachorro caminhar de forma obediente ao lado do dono, embora pudesse ter fugido para perseguir algum outro pequeno animal perto dele ou pelas redondezas. Veja, a lei que estavam tentando impor estava dentro dele. Da mesma forma que a palavra nos afirma que a partir do momento que o Espírito Santo vem, nós não precisaríamos de mais ninguém que nos ensinasse, porque ele seria o seu professor, o seu guia, o seu consolador, o seu instrutor. Nosso caminhar com Deus precisa ser assim. Embora Deus, em sua misericórdia, nos tenha dado um guia, raras vezes Ele nos dá um puxão espiritual, um puxão de coleira. Raras vezes acontece de Ele te paralisar e de Ele te dizer,
por aí não. Pelo contrário, ele te deixa solto para que você use o seu livre-arbítrio, porque a lei espiritual deve estar dentro do seu coração. E aí o Espírito Santo é seu guia. Ele não precisa ficar te tolhindo em todo o tempo. O Senhor não tem prazer em aplicar forças para manter-nos na linha. Ele se alegra quando caminhamos rendidos à sua vontade. Sabe aquele papo de que Deus pune, Deus castiga, que você não pode fazer isso ou aquilo porque Deus do céu vai ficar bravo com você? Gente, isso tudo é invenção da religião. É invenção de homens. São traumas que as pessoas têm com os seus próprios pais e que eles transferem isso para Deus, para a religião. Porque Deus não é assim. Deus não é um Deus punitivo. Deus é um Pai amoroso que te consola e que te instrui no caminho em que você deve seguir. Não aquele Deus que do céu vai querer te matar porque você fez alguma coisa errada. Isso aí chama religião. E a religião nos afasta de Deus. Religiosidade é uma palavra que deveria ser proibida na sua vida. Todo mundo precisa de Deus. É bom ser igreja, mas você precisa entender a diferença desses limites da religião que te afasta de Deus. Ele se alegra quando nós caminhamos rendidos à sua vontade, de coração aberto, sem coleiras. Quando Israel queixou-se ao profeta Miqueias, achando muito difícil agradar a Deus, o Senhor respondeu de forma direta e simples sobre como agradá-lo. Ele se agrada quando praticamos a justiça, amamos a misericórdia e quando caminhamos humildemente com o Senhor. Você reconhecerá que Ele está contente quando Ele não precisar frear as suas ações. Deus vai estar contente quando você simplesmente vai. Quando você consegue liberdade de caminhar o seu caminho, sabendo que Ele está ao seu lado, que Ele está contigo. Você está disposto a render-se sempre à vontade do Senhor? Essa semana coloquei uma enquete ali nos meus stories perguntando: você ouve a voz de Deus? E para minha surpresa teve gente que respondeu que não ouve. Você que está aqui na live comigo, você ouve a voz de Deus? Deus fala de várias formas com a gente. Deus pode falar em sonho, Deus pode falar em pensamentos, Deus pode falar com uma voz audível, Deus pode falar no seu coração, com uma paz interior. A gente não deve limitar a Deus, mas a gente precisa ouvir a direção dele, ouvir a palavra dele, o conselho dele, o consolo do Espírito Santo. E se você não está ouvindo, eu te convido a simplesmente fechar os olhos e falar com o Espírito Santo, porque ele vai te responder. Pode ser que as muitas vozes ao seu redor estejam falando mais alto do que a voz de Deus. Às vezes a voz de uma angústia, de uma aflição, de um problema, a voz da sua alma que está aflita, que está ansiosa, ela vai falar mais alto do que a voz de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não está falando. Deus fala num sussurro suave, numa voz mansa e tranquila, dentro de você. Então, se você não está ouvindo, aquete os gritos da sua alma, da sua ansiedade e feche os seus olhos, porque o Espírito Santo vai falar com você. Você vai conseguir ouvir. Te garanto isso.
Encontre a verdadeira liberdade caminhando de forma obediente ao lado de Deus. Assim como esse exemplo que ele nos deu. Você não precisa de rédea, você não precisa de coleira, porque a voz de Deus está dentro de você. Você não precisa de um líder religioso, de uma igreja, de um pastor, te dizendo o que pode ou o que não pode fazer. Deus te garante que a lei já habita no seu coração. O livre-arbítrio ele deu a você, para que você faça a sua escolha. É forte mesmo, né, Ailton? Essa é a verdade da liberdade em Cristo, daquilo que Deus tem para a nossa vida, para que a gente tenha vida em abundância, que foi o que Jesus nos prometeu. A palavra hoje está em Miqueias 6. Eu vou ler para vocês. É Deus falando com seu povo, falando com Israel. Fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que vocês têm a dizer. Ouçam, ó montes, a acusação do Senhor. Escutem, alicerces eternos da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que eu fiz contra você? Deus perguntando. Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito. Eu o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, o rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Ele está dizendo que ele te livrou da terra do Egito, de uma terra de escravidão, de uma terra de lei, de uma terra de angústia. Balaque pediu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E quando Balaão abre a boca, Balaão, que era o profeta, ele não conseguia amaldiçoar, ele conseguia simplesmente abençoar, porque o povo tem a bênção de Deus. E por mais que outra pessoa, que seja profeta, que tente amaldiçoar, ele não consegue, porque a bênção está em você. É isso que Deus está dizendo. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Seria necessário sacrificar nos tempos de hoje? Quando Deus nos fala que ao invés de sacrifício, Ele prefere obediência? Quando Ele diz que a bênção te persegue? Quando Ele envia o Espírito Santo para estar dentro de você, seria necessário todas essas regras, leis, julgamentos? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Desde quando Deus te pede isso? Desde quando Deus te pede sacrifício, holocausto? Não é isso que Deus te pede. Não é isso. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. É isso. O sacrifício que Ele quer é esse. Abre aspas. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É só isso. Ele não te pede sacrifício nenhum. Ele não te pede que siga muitas leis que você não consegue cumprir.
Ele não te pede holocaustos, azeite, bens, riquezas. Ele te pede, ande com Ele. Porque dentro de você existe o Espírito que fala e que vai te ensinar no caminho, ao seu lado, em todo o tempo. Vou repetir, versículo 8 de Miqueias 6. O que o Senhor exige é: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Seja justo, seja fiel, seja humilde e em todo tempo esteja andando com o Espírito Santo, ouvindo a direção que Deus tem para te dar. Essa é a verdadeira obediência que Deus quer. Tire hoje da sua vida a coleira que a religião colocou em você e assuma no lugar disso a fidelidade do Espírito Santo no seu coração, te ensinando pelo caminho que você deve andar. Esse provérbio fala dos nossos filhos. Ensina a criança no caminho em que você deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Porque ele fala no caminho? Porque ele diz, ensina enquanto você anda ao lado da criança. E nessa posição hoje, o Senhor se coloca ao seu lado, como se você fosse essa criança, andando de mãos dadas com Ele, pela sua vida, pela sua jornada, na sua trajetória, que só você tem para passar. Mas Ele anda ao seu lado, de mãos dadas, te ensinando. É por aqui, é por ali. Ande nesse passo. Não siga aquele conselho. Ouça a minha voz dentro de você. Siga este conselho. Essa é a obediência que Deus quer. Não a obediência de uma religião que te diz: não corte o cabelo, use saia, não ponha essa roupa, esteja aqui em tal horário. Se você não ler a Bíblia todos os dias, Deus vai ficar irado com você. Você precisa orar todos os dias. Você precisa isso ou precisa aquilo. Toda vez que você ouvir um precisa, ou toda vez que você ouvir Deus não se agrada disso, Deus vai te punir, Deus vai te castigar, quem está falando isso não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não traz culpa. Ele não traz julgamento. Quem traz isso na sua vida, quem traz peso, é o homem. E Jesus nos fala para trocar de fardo com Ele. Essa é a palavra que está em Mateus. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele te convida a trocar de fardo com Ele. Se está pesada a sua caminhada. Esse é o convite de hoje. Ouvir a voz do Espírito Santo num sussurro suave, doce. E ao invés de caminhar, levando sobre os seus ombros julgamento, culpa, justiça, que você leve esse fardo que é suave, o jugo que é leve, que é a palavra que Jesus trouxe. Está lá em Mateus, se não me falha a memória, é no capítulo 25. Você pode procurar depois. Vou repetir de novo, pela última vez, o versículo de Miqueias que Deus nos traz hoje. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom.
E o que o Senhor exige é: pratique a justiça. Você deve praticar a justiça. Você deve ser justo e não se sentir julgado pela justiça. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. De mãos dadas, em todo tempo, pelo caminho que você anda. Esse é o seu companheiro, o seu ajudador e o seu consolador, o Espírito Santo que está aí com você. Olha que legal, Ailton comentando aqui, que está impressionado através do que a gente fala aqui. Deus confirma o que ele pensa e o que fala com outras pessoas. Que bom, Ailton. Isso confirma, na verdade, que é um só Espírito, independente de religião, independente do que as igrejas falam. E você tem que frequentar uma igreja. É bíblico que os irmãos tenham comunhão, que vivam em união. Mas lembre que as regras que a igreja tem são regras que homens colocam. Porque a verdade está na palavra. A palavra não mente. E a palavra nos traz liberdade no espírito. É isso que nós precisamos. Conhecer o Deus que liberta. Conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, e a verdade vos libertará. É isso que diz a palavra. Vamos orar então? Te convido a orar comigo. Feche os seus olhos aí e vamos acompanhar esse tempo de oração. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse dia. Te agradeço porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E é por causa dela que não somos consumidos. É por causa das tuas misericórdias que a nossa alma não nos consome. Que as nossas aflições vão embora. Por causa do teu Espírito nós conseguimos ouvir a sua doce voz, nos consolando. Vem ser em todo tempo o nosso Consolador, a nossa justiça. Em todo tempo vem ser a nossa direção, ó Deus. Como o Senhor Jesus nos fala, para trocar de fardo com Ele, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. E é nesse lugar que nós queremos nos encontrar hoje, no centro da vontade de Deus, aonde a justiça reina, aonde não há julgamento, aonde não há culpa, aonde a obediência à voz de Deus é simplesmente ser justo, andar no caminho que o Senhor nos ensina. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pelo dom gratuito de Deus que é a vida eterna, pela tua graça que é derramada sobre nós. Que cada um dos irmãos que me ouvem encontre esse lugar de graça, de vida em abundância, que foi a vida que o Senhor Jesus prometeu para cada um de nós. Que se existe alguém que nos ouve agora ou depois na gravação, que ainda não tem segurança da sua vida eterna, que tenha esse entendimento, que o Senhor Jesus veio até nós, ressuscitou dos mortos e é o Filho de Deus, para que todos sejam salvos. Que o Senhor é o nosso Salvador, que é aquele que nos dá a vida eterna através do seu sangue, que é o nosso Senhor, aquele que nos ensina todas as coisas, que através do Espírito Santo que nos foi enviado, nós podemos aprender tudo aquilo que precisamos para caminhar nessa terra com a vida que o Senhor prometeu, vida em abundância. Que todas as aflições desse mundo não sejam aquelas que nos afastam de Deus, mas que sejam apenas sopro
como um vento que vem e vai embora, mas não nos tira do prumo, do eixo, do centro da vontade de Deus. Porque nós sabemos, como fala em Jeremias 29, que os teus pensamentos são maiores do que os nossos, que os teus caminhos são melhores do que os nossos, e que o Senhor pensa e tem a nosso respeito é muito além do que tudo aquilo que pedimos, pensamos ou sequer imaginamos, e que esse poder atua em nós, que é esse poder que nos traz a vida plena nesta terra, não para o mundo vindouro, não para uma vida eterna, mas hoje, no nosso dia de hoje, que nós possamos sentir a Tua presença nesse dia, Deus, em todo o tempo. E para aqueles que não sentem dentro de si, que ouçam um sussurro suave da voz do Espírito Santo, que ouvidos espirituais sejam abertos, que olhos espirituais sejam abertos, e que a direção que nós devemos seguir no nosso dia seja guiada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ver com os nossos olhos, de uma forma palpável, visível, o Teu milagre acontecendo no dia de hoje. Nas pequenas coisas, nos pequenos gestos que alegram o nosso coração. Que o Senhor possa se revelar. Que a gente possa reconhecer a Tua presença andando conosco neste dia. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. 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 E que assim seja, no meu dia, no seu dia. Que em todas as manhãs você possa fazer uma oração como essa. Ter uma leitura de um devocional, uma leitura bíblica. E que Deus fale abundantemente no seu coração, na sua vida, nas aflições que você tem e que não consegue, de repente, resolver aquele problema, que na sua lente está aumentada, mas que para o coração de Deus é tão simples, é tão fácil de ser resolvido, que possa realmente ser aquela voz suave no seu ouvido, te dando a solução para tudo aquilo que você precisa. E depois eu quero que você entre aqui no meu direct. Comenta na live que eu vou deixar salva qual foi a palavra que Deus confirmou no seu coração. Qual foi a experiência que você teve, para que eu do lado de cá também possa ouvir o que Deus tem feito através dessas lives, desse tempo de devocional com oração, o que você tem aprendido, o que Deus tem revelado de uma forma particular, só com você. Eu quero que você me conte, tá bom? A gente se vê de novo amanhã, 7h30 da manhã. Faço de novo o nosso devocional aqui e te espero. Beijos, fiquem com Deus. Faça o seu dia ser extraordinário na presença do Espírito Santo. Deus abençoe.